Fala aí, gente, Guilherme Pinheiro da leescrevo.com.br e hoje com mais um vídeo pra vocês. É incrível que a gente consegue criar sozinho, só com a nossa imaginação, mas ainda mais incrível que a gente consegue fazer se tivermos um caminho pra seguir. E é por isso que nesse vídeo eu listei 5 dicas imperdíveis pra você criar uma história viciante. Então acompanha aí. Muitos dizem por aí que você precisa primeiro escolher o gênero do livro para depois decidir sobre o que ele será, mas isso não parece funcionar muito bem. Se você nunca escreveu um livro antes e não tem uma grande noção de como tratar cada gênero, o mais importante é ter uma ideia inicial. Em um exemplo com o meu próprio livro, a ideia inicial era um rapaz de mais ou menos 17 anos ajudar uma garota da mesma idade a andar de skate. Ele não sabia que a menina tinha namorado. O namorado da garota era ciumento e depois de um problema que eu não tinha em mente, a garota levaria um tiro e o rapaz que não sabia que ela namorava faria a respiração boca a boca e se tornaria um tipo de espírito protetor. Mas pra que eu contei essa história pra você? Porque assim que eu comecei a escrever, o livro, embora tenha mantido alguns desses elementos, saiu totalmente diferente. Para você ter uma noção, a palavra skate foi dita uma única vez em toda a história. Grande dica número 1, decida sobre o que vai escrever, mas não se prenda a isso. É comum e muito recorrente que, de certa forma, cada personagem seja um reflexo de alguma característica do autor. Em um exemplo prático, na saga Harry Potter, temos os Dementadores, monstros que têm, entre outras características, sugar a felicidade das pessoas e fazê-las experimentar uma das piores sensações que existem na Terra, segundo um personagem da obra. J.K. Rowling, a autora, diz que passava por uma época difícil em sua vida quando os criou, e que eles representam a própria depressão. Agora uma para os fãs de Harry Potter. Expecto Patrono, o feitiço que serve para se defender de um dementador, significa em latim, espero por um protetor. Mesmo que os personagens acabem com características do próprio autor, é preciso ter em mente que nem seu protagonista e nem mesmo seus personagens secundários são você, e que a menos que você queira fazer parte da história como um personagem, cada um deve ter um modo de pensar e de agir, que de preferência corresponda às suas vivências. É interessante criar personagens que vão contra seus próprios princípios. É uma bela oportunidade para analisar outro ponto de vista e inclusive de colocar mais emoção durante a escrita. Grande dica número 2, seus personagens não pensam como você. Você pode já ter escrito diversas páginas e já tê-las lido inúmeras vezes, mas algo que você deve saber é que os erros começam a passar despercebidos com o tempo e que, às vezes, a mensagem está clara para você, mas nem tanto para os outros. Por isso, leitores beta, aqueles amigos que adoram ler e que te ajudariam de boa vontade a corrigir o que for necessário, são tão importantes. Essas pessoas não precisam ser profissionais, elas estão ali para lhe dar ideias e dicas com base nas experiências delas. Se não for seu pai ou sua mãe, a resposta será ainda melhor. Afinal, nossos pais geralmente querem o melhor para nós e vão dizer que o texto está ótimo simplesmente para nos agradar, o que pode até ser animador, mas não nos dá grandes caminhos em direção à melhora. Grande dica número 3, tenha leitores beta. As ideias vêm das mais variadas situações. As melhores costumam vir de algo do cotidiano que você acabou olhando de forma diferente por algum motivo. Sendo assim, é muito importante que você tenha como anotar uma ideia quando ela surgir. O próprio celular serve para isso. Baixe um aplicativo com bloco de notas no seu smartphone e não hesite em usá-lo. Assim que pensar em algo, por mais que seja estranho e longe do que você tem escrito, anote. Você terá tempo para olhar o que pensou depois. O primordial agora é não esquecer. Recomendo que você tenha uma pasta no Dropbox. Assim, você pode salvar suas anotações no celular, onde quer que você esteja, e ter elas no computador se precisar. Além disso, o arquivo ficará salvo na nuvem e seguro, mesmo que você perca seu telefone, por exemplo. Grande dica 4, anote todas as suas ideias. Muitas pessoas cometem o erro de achar que são mestres em um assunto e que não precisam mais estudá-lo. Fuja desse erro.
Por mais que você tenha experiência e estudos sobre um tema, sempre haverão conteúdos novos para aprender. Afinal, inúmeras pessoas também focam toda a sua energia neste assunto e estão, consequentemente, sempre produzindo material novo. Para entender melhor, imagine que você comprou um smartphone com sistema Android 4.0. Ele era o melhor e mais potente da época. O tempo foi passando e você manteve a informação de que possui um ótimo aparelho que não precisa ser trocado por um longo período. Acontece que esse tempo já passou e você só não percebeu. Agora, até mesmo o WhatsApp já está retirando suporte ao seu aparelho e você está, na verdade, mais atrasado do que estava antes de comprá-lo. O ponto aqui é, você pode escrever muito bem, mas nunca deve acreditar que sabe tudo. Melhorar é sempre mais importante do que se tornar o melhor. O objetivo não deve ser escrever bem, mas sim escrever cada vez melhor. Grande dica número 5, nunca pare de estudar. E essas foram as 5 dicas imperdíveis para você escrever uma história viciante. Se você quiser uma dica extra, uma dica bônus, clica agora aqui no link na descrição que você vai ser direcionado para o nosso site onde vai ter o artigo com essas 5 dicas e mais uma dica extra, bônus especial, inédita. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou e quais outros vídeos você gostaria que tivesse aqui no canal, tá bem? Deixe o seu curtir, se inscreve aqui que é para você seguir atualizado sobre o conteúdo e a produção de escrita criativa que ainda tem muita coisa legal por vir, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até sábado que vem!